Olá, vamos nós para mais uma atividade de português do livro módulo, página 62. Conteúdo, vamos falar sobre resenhas. O que é resenha? É um gênero textual responsável por descrever determinada obra com a intenção de apresentá-la ao público interessado. Os principais itens abordados em uma resenha são a análise, a descrição e a numeração de pontos positivos e negativos de um trabalho. Nós temos aqui dois textinhos, Canção dos Direitos da Criança, todos dois, sendo que uma é uma peça e o número 2 é um teatro infantil. A partir da leitura dessas canções, vamos responder. As duas resenhas avaliam que tipo de espetáculo? Bem, o texto 1 é uma peça, são peças, e o texto 2, um teatro infantil. Os dois teatros apresentam onde e quando os espetáculos acontecem. O texto 1 apresenta o período do espetáculo e o 2 apresenta o local e os horários. C. Por que as informações práticas aparecem destacadas nas resenhas? Para facilitar a leitura de quem desejar consultar essas informações, ou para dar maior importância diante da resenha em si. Na resenha, há sempre uma sinopse, que é como um texto apresenta detalhes dessa história. Sinopse é um resumo da história, ou de um filme, ou de um livro, ou de uma peça, né? Nós vamos copiar o trecho da sinopse do texto 1. Vamos voltar. O texto, a sinopse está aqui no primeiro texto de vermelho, tá? A trama se passa na era vitoriana até cheias de humor. Então, vocês grifem e transcrevam para a questão 2. Ok? Na letra B, copie a seguir o texto da sinopse do texto 2. O texto 2, tá? Está aí também marcadinho de vermelho para vocês. Nesse musical, as crianças até da rainha brilhando. Tá? Marque e também transcrevam para a letra B. O número 3, as resenhas também podem apresentar opiniões de seus autores. Vamos também copiar esse trecho da opinião do texto 1. Texto 1, vocês vão marcar esse de azul. A história conta um elemento até divertida. Então, vocês marquem e também transcrevam esse trecho para a questão 3A. Letra B. Há trechos opinativos no texto 2? Não. Os dois textos fazem avaliações igualmente positivas da peça teatral? Sim. Por quê? Vamos explicar. As duas resenhas são positivas, mas não igualmente, pois a primeira resenha apresenta elementos negativos. A resenha crítica apresenta um texto opinativo junto da sinopse. Qual das resenhas pode ser considerada uma resenha crítica? A primeira é uma resenha crítica. Por quê? Apresenta um texto opinativo junto da sinopse. A segunda não apresenta texto opinativo, apenas uma avaliação por estrelas da peça de teatro. Número 2. Os dois textos apresentam autoria, ou seja, são assinados por um repórter? Não. Por quê? Apenas o primeiro texto tem assinatura, provavelmente por ser uma resenha crítica. Há a necessidade do jornal de identificar a autoria do texto. Número 3. Marque um X nos elementos de resenha que aparecem nos dois textos. O título, gênero do espetáculo e texto da resenha. Qual é o papel das estrelas nas duas resenhas da peça?
apresentar a avaliação da peça teatral. 5. A resenha do texto 2 é menor que a do texto 1. Qual é o elemento mais importante do texto 2? É a sinopse da peça teatral. Vamos observar o esquema. Nós temos aqui os elementos de uma resenha, que títulos, texto informativo, texto opinativo e textos complementares. Por que as resenhas críticas apresentam como título o mesmo título dos filmes, das peças teatrais e dos shows? Porque os títulos ajudam o leitor a localizar outras resenhas ou artigo de um jornal, revista ou sites, o nome de um filme, de show ou de uma peça teatral. Bom estudo!